que mais é preciso observar? Então eu verifiquei a temperatura, verifiquei o caminhão, verifiquei as condições dos entregadores, verifiquei todos esses aspectos gerais, né, da qualidade da carne, e eu preciso, claro, aqui também, né, ter o cuidado de conferir os pesos, né, de conferir nota fiscal. Então isso também é um papel, né, de quem vai receber essas matérias-primas. Então, hã, notem aqui que nós temos vários pontos, né, que precisam ser avaliados durante o recebimento dessas carnes, né. Então não é simplesmente: "Ah, manda aí, pode ir entrando, pode ir chegando com a carne", né. Não, tem que ir com calma, tem que ser tudo fiscalizado, né, da melhor maneira possível, né, para que não aconteça, né, de depois você chegar com uma carne que não está em condições ideais ou ainda aquela carne que tem uma durabilidade pequena, né, porque a carne refrigerada, ela tem a durabilidade pequena, e você vai ter que vender logo toda aquela carne o mais rápido possível, porque ela pode estar com a qualidade já comprometida, porque você não conferiu, né, os pontos, importantes na hora do recebimento dessa carne, né, então isso é fundamental. E o outro ponto, então, o quinto ponto que eu trago aqui, é a organização. Por que a organização, Jennifer? A organização, justamente para que a gente consiga trabalhar sempre com um produto fresco, com um produto de qualidade para os consumidores. Por quê, né? Isso vai fazer toda a diferença num processo de venda. Você ter uma carne que ela está sempre em condições ideais, desde de qualidade quanto de segurança, né? Aquela carne que faz brilhar os olhos do consumidor, né? Porque lembrem, o consumidor ele é visual. Nós, né, somos consumidores, nós somos visuais. Então a primeira avaliação é a aparência como um todo, é a cor do produto, né? Então você ter aquela carne lá sempre fresca, né? Aquele vermelho brilhante do bovino, aquela coloração rosada da carne suína, isso faz toda a diferença num processo de venda. Em como que você vai conseguir vender, qual que vai ser o fluxo de venda, de saída desses produtos, né? Então isso é muito importante também. Então, dentro da questão da organização, eu gosto de trazer aqui de que nós precisamos trabalhar com a organização, entre, né, a ponta entre o açougue e entre o estabelecimento, entre o frigorífico. De que? Em que sentido, né? Eu preciso ter uma matéria-prima que ela seja entregue para mim ou diariamente, né, lá no açougue, que ele receba diariamente essa matéria-prima, ou ainda, né, que seja então num tempo mais curto, num tempo um pouco maior, né, podendo ser a cada 2 dias, né, mas por quê? Trabalhar com essa organização, justamente para que eu consiga sempre oferecer um produto fresco ao consumidor, né, um produto com qualidade. Então, receber, né, essa matéria-prima em pequenos intervalos vai ser importante para que você consiga trabalhar sempre, né, com a otimização da entrega para os consumidores. Então aqui, a gente sempre deve trabalhar com aquela questão, né, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então a primeira carne que foi recebida deve ser a primeira carne que vai sair, né, para a venda. Então, ter esse cuidado e esse controle. E fazer o que acontece muitas vezes quando não se tem essa organização, o estabelecimento ele compra um monte de carne, né, lá na semana ele vai comprar um monte de carne, quilos e quilos de carne, e ele não tem demanda, né, para toda aquela carne. O que vai acontecer? Ele vai ficar com um monte de carne que não vai ter saída, aquela carne vai acabar passando o prazo de validade dela, ou ainda, às vezes, o que as empresas fazem? Elas vão pegar essa carne e elas vão congelar lá, vão estocar na câmara fria, e aí vai ficar aquele monte, né, de carne lá estocada, que no fim não tem finalidade, né? Ele não consegue utilizar aquilo. Então, trabalhar com esta organização de
ter esse contato direto, né, com o frigorífico para organizar como que vai ser o recebimento dessa carne. Que o frigorífico, né, frigoríficos de porte médios, portes maiores, eles abatem praticamente todos os dias. Então, todos os dias eles têm carne fresca, né? Porque aquela carne, então vamos pensar num bovino, por exemplo, né? A carne bovina, que acho que é uma das carnes também que tem mais saída, né? Então, aquela carne, eles abatem ela, né? Geralmente começa de manhã o processo de abate, ela vai ficar acondicionada na câmara fria por 24 horas e no dia seguinte vai acontecer o processo de desossa e essa carne, então, ela vai ser direcionada para os centros de distribuição. Então, isso é um processo que acontece todo dia. Então, de manhã, geralmente, eles trabalham com o processo de abate e à tarde eles já estão fazendo a desossa do abate do dia anterior, né? Então, tem esse fluxo, tem carne todo dia, né? Se não quiser todo dia estar recebendo carne, então se programe, né, para a cada 2 dias receber, mas não pegar lá 10 carcaças para um estabelecimento que é pequeno, que não vai conseguir dar conta, né, de atender a toda essa demanda, não tem público suficiente, né, se for o caso, e isso pode gerar, então, uma série de problemas. Agora, se o teu estabelecimento, ele tem capacidade, tem saída, né, para todas, essas carnes que você recebe, aí tá tudo bem, né, aí tá tudo ok, né. Então é outro ponto que precisa ser avaliado, né, que nem eu sempre digo aqui, cada caso é um caso. Então avaliar dentro das suas possibilidades e dentro da sua realidade. Outra questão que é importante, então, é também, né, se ter um ambiente adequado lá no açougue, é ter, né, pessoal, um local adequado para receber estas carnes. Como carne é um produto altamente perecível, eu preciso ter um ambiente refrigerado, que de nada adianta eu ir lá no recebimento da matéria-prima, eu exigir que a carne ela esteja a temperatura de até 7 graus Celsius, se eu não ter um local adequado para armazenar aquela carne. Né, de nada vai adiantar. Então eu preciso ter também uma câmara fria adequada, né, para o armazenamento dessas carnes. Eu preciso ter o controle correto de temperatura, esse ambiente como um todo, né, ele precisa também estar devidamente higienizado, limpo, né, em condições de receber aquela carcaça, desde a altura, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Esses estabelecimentos, às vezes, eles não foram projetados para essa finalidade, foi algo que foi sendo desenvolvido depois. "Ah, vamos abrir aqui um açougue", né, e o que que acontece? Às vezes, o pé direito desses açougues não é adequado. E uma carcaça bovina, ela vai ser alta, né, então eu preciso ter um pé direito alto. Então, se não ter uma condição ideal, por exemplo, de receber uma meia carcaça inteira, porque aquela meia carcaça vai estar encostando no chão, né, isso não pode, você vai lá, né, conversa e recebe essa meia carcaça já cortada, né, então a gente tem essa opção. Tanto que lá nos frigoríficos, né, a gente tem já os 3 cortes primários das carcaças, então isso é algo completamente normal da rotina deles. Então a gente precisa saber identificar a realidade de cada estabelecimento para conseguir se adequar, então, a cada um desses estabelecimentos.